muito fina ou sua voz é muito grossa? Confira agora quais são as causas e o que você pode fazer para melhorar. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, olá, bem-vindo ao Canto da Fono. Eu sou a Bárbara Lopes, fonoaudióloga. E olha, o nosso tema de hoje, como já foi feito aí na chamada para você, é quais são as formas de deixar a sua voz mais grave. O que é deixar a voz mais grave? É deixar a voz mais grossa, isso mesmo, falar mais grosso. Então, será que existe maneira de deixar a voz mais grossa? Porque talvez a sua voz, ela é muito fina, te incomoda, né? Talvez você é um homem que queria passar mais autoridade com a voz, porque uma voz grossa, ela passa um pouco de autoridade, né? Um pouco de credibilidade. Então, talvez você queira deixar a sua voz um pouco mais grave e não consegue, né? Talvez você é uma mulher e quer passar ali, trabalha com, né? Alguns clientes chegam para mim dizendo assim, olha, eu trabalho, teve uma vez que eu atendi uma paciente que ela queria deixar a voz mais grossa porque ela trabalhava representando aquelas bombas de gasolina, sabe? Eu não sei o nome técnico científico para isso, mas aquelas máquinas lá que você injeta ou gasolina ou álcool, seja lá o que for nos carros. E ela falou, olha, todo o meu público, as pessoas para quem eu tenho que palestrar, para quem eu tenho que apresentar o meu produto, são todos homens. E a minha voz fina me incomoda porque isso me descredibiliza. Eu queria falar mais grosso para passar mais autoridade, para passar mais credibilidade na minha fala. E foi isso que a gente trabalhou com ela, tá bom? Então, existe uma forma de deixar a voz mais grossa? Existe. Na verdade, a gente tem 3 formas, tá? Então, assim, a primeira forma é através da tireoplastia, uma forma cirúrgica. Então, ali na sua região de laringe, o que é laringe? É esse órgão inteiro aqui, lá a gente tem prega vocal, né? A gente tem as cartilagens, cartilagem tireoide, por exemplo, que não é a mesma coisa da glândula tireoide, tá? Então a gente tem, por exemplo, essas cartilagens e essas musculaturas, né? A prega vocal é composta de músculos, os movimentos de prega vocal são feitos pelas contrações dessas musculaturas. Então é ali onde, na maioria das vezes, o otorrino, né, ou o cirurgião de cabeça e pescoço, ele vai fazer uma cirurgia para causar as alterações anatômicas necessárias, né? Então vai mexer na anatomia, vai mexer na estrutura do órgão. As alterações anatômicas necessárias para deixar a voz mais fina ou mais grossa, né? E aí de acordo com a necessidade do paciente. Alguns vão pedir para deixar a voz mais fina, outros para deixar a voz mais grossa. Esse tipo de cirurgia a gente encontra muito no paciente transgênero. A outra forma, né? Então uma forma é cirúrgica, existe uma outra forma que é a medicamentosa. E ali quando, né, principalmente tá passando pelo período de puberdade, o endocrinologista, né, ele observa que não está sendo produzido os hormônios, né, o hormônio do crescimento e todos os hormônios sexuais responsáveis pelo abaixamento da laringe na região aqui do pescoço, né, na região cervical. Porque o que acontece? À medida que vai acontecendo a produção hormonal, as mudanças hormonais no adolescente, vai tendo toda aquela modificação corporal da puberdade, né? Então começa a crescer os pelos, a voz engrossa, e aí quando o endócrino percebe que essas mudanças não estão acontecendo no conjunto, né? Então o rapaz, por exemplo, não está desenvolvendo os pelos da face, a barba não está crescendo. Aí ele vai administrar hormônios para produzir, né? Para facilitar esse processo da puberdade. E aí sim, por uma deficiência hormonal, o endócrino ele administra hormônios para facilitar a puberdade, e nesse conjunto de alterações, né, e eu não digo alterações, modificações que acontecem durante a puberdade, uma das coisas é essa questão da voz ficar mais grossa, né? Então, uma forma é cirúrgica, uma forma é medicamentosa, porém, na maioria das vezes, é a fonoterapia que vai ser necessária, né? O que o fonoaudiólogo faz? Fonoterapia é o tratamento terapêutico administrado por um fonoaudiólogo, né? O que o fonoaudiólogo faz? Ele atua nas questões musculares e na questão de posicionamento de laringe na região cervical. No período de puberdade, né, acontece um abaixamento da laringe. E muitas vezes essa laringe não desce totalmente, muitas vezes a musculatura que tensiona a laringe para cima continua muito tensionada. E aí é quando a gente vai ter uma muda vocal incompleta,
Aí é quando assim, o menino não engrossa a voz, a menina também passa, tá, gente? As meninas, elas também passam por esse processo de muda vocal. Na menina a gente abaixa aí 3, 4 semitons, no menino chega a abaixar uma oitava inteira, então vai lá de um dó aqui de cima para um dó mais embaixo. E aí, muitas vezes isso não acontece, né? Aí é quando o adolescente continua falando muito fino, e ele já tá uma estrutura, né, anatômica, já tem um porte físico mais de homem, mas a voz continua fina. E aí é quando o fonoaudiólogo vai atuar nas questões musculares, né? Uma das coisas, Bárbara, dá uma dica aí, o que o fonoaudiólogo pode fazer? Uma das coisas que ele faz são massagens para baixar essa laringe, porque olha só, quando essa minha laringe, onde que eu localizo ela? Mais ou menos quando o gogó, né? O famoso gogó. Então eu procuro aqui o gogó, o pomo de Adão, cientificamente a gente chama de proeminência laríngea, é a pontinha aí da cartilagem tireoide. Então quando eu palpo, sinto meu gogó, eu vejo onde ela está posicionada, às vezes esse gogó está muito para cima, a gente faz movimentos terapêuticos, né, exercícios terapêuticos, muitas vezes a gente vai utilizar de alguns outros recursos terapêuticos, né, eletroestimulação, bandagem, alguns outros recursos, para fazer esse abaixamento, né. E aí então a gente abaixa. Quando a minha laringe está mais baixa, o som é mais grave, porque eu alongo, né, eu faço com que o trajeto, a minha voz ela é produzida desde a minha prega vocal, até ela sair pela boca, tem uma distância. Se tá a minha prega vocal, né, tá mais aqui pra cima, até sair pela boca vai ser uma distância pequena. Se ela tá mais aqui pra baixo, até a voz, né, a onda sonora sair pela minha boca vai ser uma distância maior. Então, à medida que eu alongo essa distância, eu consigo ressaltar os sons mais graves, tá? Então, por isso, quando eu coloco ela aqui em cima, ó, fazer a. Agora eu vou fazer o mesmo tom com ela lá embaixo, ó. A. Fica assim, né? Porque eu tô apertando, mas dá a sensação de que tá mais grave, não dá? O tom é o mesmo, eu usei a mesma nota musical. Mas ó, mesma nota, mas eu consigo perceber que a sensação, e aí é o que a gente chama de pitch, é a sensação perceptiva que eu tenho daquela, se a voz é mais grave, se a voz é mais grossa, essa minha percepção, ela é mais grave, né, que a minha voz é mais grossa, quando a minha laringe está mais baixa, tá? A frequência, então, quantidade de vezes, de ondas que eu tenho num segundo ali, desse som que eu estou produzindo, ela não modificou, ela é a mesma, a frequência fundamental é a mesma. O que mudou foi a minha percepção do som, porque eu consegui ressaltar alguns sons mais graves quando eu abaixo, eu consigo ressaltar alguns sons mais finos quando eu subo a minha prega vocal, tá? Então, o que eu sugiro para você? Se a sua voz te incomoda, se você acha que a sua voz é muito fina, quer deixar a voz mais grossa, ou o contrário, tá? Porque a gente consegue fazer alguns exercícios também para subir um pouco mais e para deixar a voz um pouco mais fina. Se você se incomoda com isso, a minha sugestão é que você procure um fonoaudiólogo, porque ele vai avaliar suas questões musculares, vai avaliar a sua voz, seja com um programa de análise acústica para ver qual que está sendo, né, essa frequência da sua voz, se os exercícios estão ajudando a deixar essa percepção mais grave, mais aguda, dependendo da sua demanda. E eu tenho certeza que a fonoaudiologia pode te ajudar e você não precisa sofrer por isso, tá bom? Gente, esse canal é novo, você já deve ter percebido que tem poucos vídeos ainda. Se você tem alguma dúvida relacionada à fonoaudiologia, se inscreva, deixa aqui nos comentários o que você quer ouvir. E se eu não souber falar, porque eu não sou mestre, especialista em tudo, eu sou especialista em voz. Se eu não souber falar de alguns outros temas, eu trago meus amigos convidados, tá bom? Um beijo pra vocês, não deixem de deixar o like e se inscrever no canal. Ficou ótimo.